Irmãos, eu gostaria de pedir para vocês abrirem Bíblias lá no livro de Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos começar por aqui, é uma referência que nós encontramos aqui, Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Nós vamos ler até o 9. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé mais uma vez. Nós vamos fazer a leitura desses versículos, vamos fazer mais uma oração, tá? Nosso texto diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Um texto gostoso de ler, gostoso de nós refletirmos a respeito do conteúdo dele. Nós poderíamos pregar exclusivamente nesse texto, tem muita coisa aqui, mas hoje, na verdade, eu vou usar esse versículo como ponto de partida para nossa meditação. Nós vamos viajar um pouquinho pela Bíblia, especialmente lá em Gênesis, na vida de Abraão. Mas ele diz aqui, os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos chamados, todos aqueles que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Somos filhos de Abraão, porque herdamos a mesma fé. Abraão era tido como o pai da nação de Israel, mas ele é também o nosso pai na fé. Mas nós não somos filhos de Abraão só no sentido de sermos herdeiros da sua fé, mas também, e eu quero direcionar nossa meditação de hoje, nós também somos filhos de Abraão no sentido da nossa semelhança com ele. Abraão foi um homem que foi salvo pela fé e viveu aqui uma jornada de fé. Ele precisou viver aqui confiado na promessa do seu Senhor. E nós não somos diferentes dele. É disso que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Nós somos salvos pela mesma fé. Por isso nós somos filhos de Abraão. E nós caminhamos aqui da mesma maneira. A nossa vida, na verdade, se assemelha em muito com a de Abraão. Eu gostaria de fazer aqui uma analogia entre a vida de Abraão e a nossa vida de fé. O Abraão é chamado o pai da fé. Abraão, eu chamaria de Abraão o crente. A fé dele é destacada. E alguém que tem fé é aquele que crê. E aquele que crê é chamado de um crente. Crente é o estado, a condição daquele que crê, daquele que vive por fé, daquele que anda na fé. Notem, isso é uma analogia que nós vamos fazer. Não quer dizer que a história de Abraão seja uma alegoria para ilustrar a vida de crentes. Não. Ela é real. Abraão é um personagem verdadeiro, cuja história é narrada pela Escritura como um fato verídico. Ok? Deixar claro isso. Mas ela traça uma analogia, ou seja, um paralelo
com a vida, com a nossa própria vida, a vida de qualquer outro crente. Então nós vamos tomar aqui o crente Abraão, comparando com o crente Valdir, o crente você, e esperando assim que você seja realmente um crente. Que você seja realmente contado entre esses que são da fé e possa dizer, eu sou legitimamente um filho de Abraão. No capítulo chamado capítulo dos heróis da fé, o capítulo da fé, Abraão é citado. Vários outros são descritos ali, nominalmente, outros não nominalmente, mas fatos que se relacionam à vida deles. Então tem vários personagens ali que são descritos para nós pelas coisas que aconteceram na vida deles. Muitos, então, permanecem anônimos para nós. Alguns outros a gente faz referência, diz lá que taparam a boca aos leões. Então nós somos forçados a lembrar ali aquele episódio no livro de Daniel, né, os amigos de Daniel na cova dos leões. Mas outros nós não fazemos a menor ideia de quem foram aqueles. Mas Abraão é citado ali em 2 episódios da sua vida. Tá? Eu gostaria de ver isso com vocês antes da gente partir lá para Gênesis. Então abra lá no capítulo da fé. Que livro é? Hebreus, capítulo 11. Ótimo, amém. Estão afiados. Eu não falei propositalmente, viu? Às vezes eu disfarço, né? Falo, não, eu não falei. Na verdade foi porque eu esqueci, mas dessa vez não foi não. Não estou brincando. Hebreus 11. No versículo 8, nós lemos assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, seu filho, neto, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, a primeira referência que nós vemos a Abraão aqui, nesse capítulo, é essa, quando ele foi chamado por Deus a deixar a casa de seu pai. Nós vamos falar sobre isso indo daqui a pouco lá naquela passagem. Mas nós vemos aqui a fé imperando na vida de Abraão e dando, assim, início à jornada dele. E é aqui, irmãos, que nós vemos a similaridade da vida de Abraão, do crente Abraão, com a nossa. Nós também temos um chamado. Tá? A segunda referência a Abraão, nós vemos no versículo 17, que diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então nós vemos esse momento também. Esse aqui acho que é o mais lembrado a respeito de Abraão, né? O marco da fé. Quando se fala da fé de Abraão, nós somos levados diretamente
a essa passagem, não é verdade? A grande prova de fé pela qual ele passou. Quando Deus prometeu para ele um filho e fazer dele uma grande nação, e depois Deus pede a vida desse único filho. Esse filho da velhice. E Abraão confiou em Deus. Numa situação extrema. Isso salta aos olhos da gente. Qualquer pessoa pode compreender a seriedade daquilo que foi pedido a Abraão e daquilo que ele fez. Ainda mais quem é pai. Né? Pai, mãe. Mas são momentos-chave na vida do crente Abraão, em que a sua fé foi declarada, foi demonstrada de uma forma contundente e que fizeram toda a diferença na vida dele. Nós poderíamos olhar aqui e dizer, Abraão realmente foi um homem vitorioso. Amém? Sim, Abraão foi um homem vitorioso. Mas nem só de coisas boas transcorreu a vida de Abraão. Não foi só uma vida de vitórias. Quando o Vitor falou hoje pela manhã, nós vamos cantar esse, olha, ótimo, porque ele tem um pouco a ver com a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Com a mensagem de hoje. Esse hino diz, oscilando minha fé, Cristo valerá. Ele considera o fato de que a nossa fé oscila. Sabe o que é oscilar? Tem seus pontos altos e pontos baixos. Mas quando ela oscila e fica subentendido que está falando para baixo, que Cristo valerá. Ele vai me sustentar. E assim, Abraão, o crente Abraão foi sustentado na sua fé também. O primeiro momento descrito aqui em Hebreus é uma referência ao que nós podemos ler lá em Gênesis capítulo 12. E agora a gente vai partir para o livro de Gênesis. Vamos ver algumas coisas, algumas referências em outros lugares também, mas a partir daqui, começa a acompanhar. Nós vamos ler alguns trechos, em outros, como nós vamos falar da vida inteira de Abraão, nós não vamos ler tudo, claro. Nós vamos fazer algumas referências aqui. Mas nós vemos nesse primeiro momento, citado lá pelo autor de Hebreus, quando ele saiu para um lugar onde ele nem sabia onde seria. Primeiro, ele com a sua família, seus pais, seu pai, Terá, sua mulher, Sarai, na época, depois teve o seu nome mudado para Sara, o sobrinho Ló, eles se mudaram lá de Ur, na Caldeia, no Oriente, e vieram para Arã, ao norte de Israel, de onde seria Israel futuramente. E Deus mostrou aquela terra e fez essa promessa. Quando ele chamou Abraão, ele disse, eu vou dar a você e a sua descendência, Abraão, toda essa terra. Mas Deus também deixou claro que Abraão não herdaria aquela terra propriamente dita, pessoalmente. Seria a sua descendência, porque muita coisa iria acontecer. E Deus ali deixou claro a Abraão, ele previu
todo aquele período que transcorreria até que Israel tivesse posse daquela terra. Até o tempo de cativeiro no Egito, tudo mais. Mas nós temos aqui, versículo 1 do capítulo 12, Gênesis 12, 1. Diz: ora, o Senhor disse a Abraão, aqui ainda, Abrão, antes de Deus mudar o nome dele. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, nesse tempo, ele habitava com seu pai, sua família ali em Harã, e Deus chamou: deixa a casa dos teus pais, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão creu, confiou e foi. Quem já deixou a casa dos pais para trás, geralmente essa é uma experiência dolorosa para quem tem que ir para longe. E apesar de talvez pensar nos desafios, nas coisas que vai se alcançar, deixar a família, deixar o lar, deixar as coisas para trás, é um rompimento que muitas vezes se torna difícil. Ali, irmãos, nós tivemos uma ruptura na vida de Abraão, uma quebra. Muitos se questionam, assim, entre os estudiosos, os teólogos, a respeito do que exatamente aconteceu ali. Alguns entendem que a família de Abraão já era uma família temente a Deus. Porém, Terá, o pai dele, mantinha ídolos. Alguns acreditam que a conversão de Abraão realmente ocorreu aqui. Isso não é explicitado. Alguns creem que Abraão já era temente a Deus e outros opinam que Abraão era como seu pai, vindo lá de Ur, uma terra de idolatria, e que só aqui ele realmente teve o conhecimento do Deus verdadeiro, de seguir realmente a Deus. Mas o que nós temos de fato, irmãos, é que Deus aqui chamou Abraão. Que grau de conhecimento ele tinha de Deus? Qual era o relacionamento de Abraão com Deus anterior? Nós não sabemos. Mas a partir daqui ele passa a viver uma vida de entrega total, confiança. A nossa conversão, eu acho que isso serve realmente como uma analogia para a nossa conversão. Muitas vezes, nós não percebemos o que está acontecendo, mas a conversão é sempre uma ruptura. Se não com as pessoas, é uma ruptura com o nosso passado. Uma conversão, muitas vezes, vai fazer com que você deixe certas amizades, ou que as amizades se deixem. Uma conversão vai requerer que você realmente trace um novo caminho. Abraão teve proposto por Deus para ele um novo caminho. Abraão, deixa a casa dos teus pais, deixa a tua parentela, esse meio. Você está acomodado aí, eu estou te chamando para uma coisa nova. Você vai ter um grande desafio, mas eu
Em troca disso, Deus deu a ele grandes e preciosas promessas. Será que é o que nós temos na nossa conversão, irmãos? Deus nos chamou para viver um novo caminho. Mas Deus também nos deu grandes e preciosas promessas. Jesus descreveu a necessidade da conversão de uma maneira muito semelhante àquilo que aconteceu com Abraão. Deixa marcado aqui, Gênesis. Vamos lá em Lucas, capítulo 14. Rapidinho, Lucas 14. Versículo 26. Lucas 14, 26. Jesus disse assim: se alguém vier a mim e não aborrecer quer dizer desprezar, deixar para trás seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O versículo 33, ele complementa: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha, o Evangelho, ele não requer isso literalmente de nós, não é verdade? Nós não ouvimos essa pregação: olha, você precisa deixar pai, mãe, mulher. Nunca que o Evangelho está dizendo: olha, você deve se separar da sua esposa, ou mulher, você deve se separar do seu marido. Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando das coisas mais preciosas que nós temos. Nossa família. Mas ele diz: nós temos que estar prontos a renunciar tudo aquilo que for de mais precioso para nós. E se você não estiver pronto a renunciar as coisas mais preciosas por Cristo, você não é digno dele. O que se pediu, o que se requereu a Abraão não foi pouca coisa. Abraão, renuncia a tua parentela. Deixa a tua casa, a casa dos teus pais. Eu vou te mandar por um caminho. Eu vou te mostrar uma terra que eu vou dar para a tua descendência. Mas o autor de Hebreus captou muito bem, movido pelo Espírito Santo, dizendo: Abraão saiu sem saber para onde ia. É muito bom quando a gente sai sabendo para onde nós vamos, principalmente se é um lugar bom, né? Nós vamos com alegria. Eu vou para um lugar melhor do que esse. Mas a jornada de Abraão é uma jornada de fé. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós não sabemos o que vai ser a nossa vida. Pode ter certeza disso? Nós não sabemos. Que caminhos Deus reserva para nós? Mas nós temos que partir com a consciência de que nós temos uma promessa gloriosa da parte dele. Nós temos promessas eternas de um Deus fiel. E o caminho que nós temos é aquele que ele preparou para nós mesmos. E não pode existir um caminho melhor do que esse. Ele recebeu essa promessa no versículo 2 de Gênesis: far-te-ei uma grande nação. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Isso implica em várias coisas. O nome de Abraão foi engrandecido. Passados tantos séculos, Abraão é mencionado. Nós estamos aqui falando dele.
E estamos falando dele como nosso pai na fé, nosso ancestral na fé. Um exemplo deixado no passado, um modelo, e aquele por quem Deus começou a trabalhar para que nós tivéssemos hoje essa geração de crentes como ele, de pessoas com a mesma certeza de salvação, com a mesma segurança, com a mesma paz que Abraão desfrutou. Assim é o caminho do crente. Ele recebe promessas de Deus que são acompanhadas de desafios. A gente voltando lá em Hebreus, prometo que nós vamos parar um pouquinho de pular tanto. Daqui a pouco nós vamos nos fixar um pouquinho mais lá em Gênesis, tá? Mas eu quero ler aqui em Hebreus 10. Versículo 19. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ele está se referindo ao sacrifício de Cristo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, qual também é Cristo, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, esse era o pensamento que moveu Abraão, e é o pensamento que move as pessoas de fé, os crentes. Fiel é o que prometeu. Amém? Aquele que nos prometeu, aquele que prometeu te dar salvação, te dar vida eterna, ele é fiel. Ele prometeu cuidar de nós, ele é fiel. Mesmo quando a nossa fé oscila, ele permanece fiel. E ele proporcionou para nós, não sei se vocês atentaram aqui para o versículo 20, esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Esse caminho que nos leva à presença do Pai. Um novo caminho. O crente, ele tem um novo caminho, diferente. Aquelas pessoas que dizem que temem a Deus, que servem a Deus, mas o caminho dele é o mesmo de sempre. A vida dele não é mudada, não é transformada, ele não renunciou nada. Outro dia o irmão Daniel pregou sobre isso, estão bem lembrados, né? Sobre a renúncia, a necessidade da renúncia. Hoje nós estamos pregando de novo. O Daniel não pregou o suficiente. Estou brincando, né? Mas é um aspecto inicial da vida do crente. Abraão, o crente, ele precisou realmente renunciar. Irmãos, é isso que se requer, que cada um de nós renuncie a tudo que é mais precioso. Renuncie a si mesmo, para ser inteiramente consagrado a um novo e vivo caminho no Senhor. Aquele que Ele preparou para nós. Nós temos que andar, viver aqui, conforme a vontade dEle. Seja como for, venha o que vier. Se em tempos de paz, se em tempos de conflito, se na nossa terra natal, se no lugar que nós gostamos, ou seja, no lugar mais difícil,
Eu já ouvi muitos crentes dizerem, para aquele lugar ali eu jamais iria. Não diga isso. Deus pode te chamar para aquele lugar. E aí, você vai dizer não? É muito bom servir a Deus aqui. Amém? Mesmo no nosso salãozinho apertadinho, pequenininho, pouquinhos, é bom estar aqui. Nós não nos cansamos de pensar nisso e espero que nós estejamos sempre dando graças a Deus por isso. Mas pode ser que amanhã ou depois Deus queira alguns de nós em outro lugar. Não se prenda a isso. Se precisar renunciar por amor a Cristo, traçar um novo caminho, precisa renunciar à Igreja Batista Independente em São José dos Campos. Renuncie. Nunca mais você vai ter um pastor tão bom. Mas renuncie. Falando sério, às vezes tem muita coisa que prende a gente. Mas não deve prender. Isso faz parte de uma vida de fé. Nós devemos estar prontos a andar no caminho que Deus preparou para nós. Ok, nós voltamos para Gênesis. E Abraão, até aqui, ele foi chamado homem de fé, obedeceu e foi, sem saber para onde ia, confiado na promessa de Deus. Mas a fé de Abraão também oscilou, irmãos. E nós vemos que ele tinha um longo caminho. Abraão ainda era imaturo. Ele era um jovem de 75 anos. Ainda faltava para ele maturidade na fé. A gente sempre chama atenção, por exemplo, Pedro, né? Tomando um outro exemplo. Nós pegamos o apóstolo Pedro, no seu período de discipulado ali com Jesus, como ele era impetuoso, às vezes ele não controlava seu temperamento. E às vezes ele fazia coisa certa, outras vezes fazia coisa errada. Ele foi elogiado por Jesus, ele foi repreendido duramente por Jesus várias vezes. E mesmo quando ele foi repreendido, ele não desanimou. Pedro sabia que ele estava num processo de aprendizado e que a fé dele precisava crescer e amadurecer. E quando nós lemos os escritos, as cartas de Pedro, ele já um servo de Deus experiente, nós vemos ali muito mais maturidade. Isso não quer dizer que ele era perfeito, perfeitamente ou completamente maduro na fé. Não quer dizer que ele não errasse, não quer dizer que a fé dele não oscilasse mais. Porque não é assim com o crente, irmão. Eu não posso pensar, hoje eu tenho 60 anos, hoje eu já sou um crente maduro. Vocês sabem quando eu me converti? Eu me converti num ano em que a grande maioria dos que estão aqui não eram nem nascidos. 1976. Quem nasceu antes disso? Ergue a mão. Temos alguns, né? Tem alguns que nasceram tão antes que a mão nem ergue mais. Isso faz tempo. Mas eu não posso pensar que pelo tempo de vida e de conversão que eu tenho, de que a minha fé não oscila. E não pensem, não façam esse juízo a meu respeito. E de que nunca eu vou fraquejar. Não é assim a nossa vida. Abraão começou
a sua carreira e ele tinha um longo caminho pela frente. Ainda no capítulo 12, nós lemos que Abraão, Deus fez com que ele descesse à terra do Egito. Nós vamos começar a não ler os textos aqui, tá? Eu vou mencionar para vocês irem acompanhando. Quem conhece a vida de Abraão vai sendo relembrado, quem não conhece, fica aí um estímulo para você pegar e ler todos esses capítulos, tá bom? Mas, logo ao princípio, nós vemos então que veio a prova, uma prova para ele no Egito. Chegando no Egito, sua esposa, já madurona também, né? Mas bonita, Sara. A Bíblia descreve que era uma mulher muito bonita mesmo. E ele temendo que nessa terra estrangeira, por causa dela, sabendo que ele era o marido, talvez ele fosse morto, ele armou ali uma mentira. Uma meia mentira, costuma-se dizer, né? Porque ele combinou com Sara, vamos dizer que você é minha irmã. E ela era meio irmã dele, né? Porque era filha do mesmo pai com outra mãe. É isso. Eu gosto das irmãs nessa hora. Elas estudam mais detalhadamente a vida das servas de Deus. E então, Abraão fez isso. E por que ele fez isso? Cadê a fé de Abraão? Ele fez por insegurança. Outro dia nós discutimos isso aqui na classe de varões. Abraão fez certo ou fez errado? A Bíblia não afirma diretamente ou claramente. Nós somos levados a entender, foi certo ou foi errado o que ele fez? Bom, ele mentiu. Se ele mentiu, está errado. O pai da mentira, o diabo. A gente conjecturou a respeito de algumas coisas, até pensando talvez se fosse eu no lugar. Mas o fato é que ele errou. Melhor dizendo, ele pecou. Não vamos usar palavras para suavizar o que ele fez. Ele mentiu, ele pecou. Por medo. Mas cadê aquele homem de fé que saiu da terra de seus pais, deixou seu lar confiante em Deus? Irmãos, muitas vezes nós somos medrosos. E o medo bate em hora errada. Mais uma vez eu vou lembrar de Pedro. Lembram? Jesus chama Pedro. Vem. Jesus andando sobre as águas. Pedro, a princípio, se mostrou muito corajoso, muito confiante, fervoroso. Se é o Senhor mesmo, né, faça com que eu vá contigo. Vem, Pedro. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas. E de repente veio o medo. Cadê a fé de Pedro? Ele parecia ter fé no começo e no meio do caminho oscilou. Fracassou. Abraão, por assim dizer, tinha acabado de dar um grande passo de fé, renunciando seu passado, seu conforto, sua parentela. E agora sai ele aqui, que saiu de casa tão confiante em Deus. E agora sai ele aqui, será que Deus vai me deixar morrer, ser morto por esse faraó, por esse rei do Egito? Deixa-me precaver. E armou ali, na sua astúcia, alguma coisa que foi desbaratado, né? Veio à tona. Um pouco mais tarde, nós vemos que
ele teve um problema com o irmão. Sim, com o irmão. Um irmão chamado Ló. Quem era o Ló? Na verdade, era um sobrinho que acompanhou Abraão. Quando eles voltaram do Egito, eles se separaram, porque eles voltaram, Deus estava abençoando eles com prosperidade, e eles tinham gado e já estava dando problema com os pastores, e eles precisaram se separar. Abraão, melhor dizendo, foi sábio e foi abnegado. Olha, nós vamos ter que separar. Você escolhe um lado, para onde você for, eu vou para o outro. Eu estou falando que a vida de Abraão é uma analogia, serve como uma analogia para a nossa vida, né? Será que na vida cristã nós temos problema com irmãos? Eles surgem. Às vezes nós temos que apartar. Eles mantiveram comunhão, mas eles tiveram que se distanciar. Mas Abraão foi sábio em administrar isso para que aquilo não se tornasse um grande conflito. Porque a princípio estava havendo um conflito entre os servos deles, que estavam cuidando do rebanho. Mas isso poderia se transformar num conflito entre eles. E antes que isso acontecesse, Abraão falou: vamos fazer o seguinte, vamos tomar as medidas para que nós não tenhamos maior problema com essas coisas. Um pouco depois, nós estamos aqui no capítulo 13, tá? No capítulo 14 de Gênesis, nós vemos que houve um conflito entre reis que não tinham nada a ver com eles. 4 reis contra outros 5, eram reinados locais, né? E o que aconteceu? A parte que prevaleceu veio e levou cativos daqueles derrotados. E entre os cativos foi levado Ló. O que Abraão fez? Chamou seus exércitos e falou: vamos lá, vamos recuperar, vamos buscar, vamos salvar Ló e todo mundo. Espera aí, vamos rever essa história aqui. O Abraão tinha algum exército? Não. Ele tinha seus servos, eram trabalhadores. Mas eles formaram um exército. Eles foram à luta. É o que eu quero dizer, eles não eram preparados para a guerra, homens de guerra, mas eles foram à luta. Eles arriscaram suas vidas. Abraão arriscou sua vida por amor do seu irmão Ló, seu sobrinho Ló. Por que eu insisto em chamar o sobrinho dele de irmão? Porque a própria palavra de Deus se refere a Ló como o justo. Ló. Ele fez um monte de besteira também. Mas ele bem é citado como um servo de Deus. Não é à toa que ele quis acompanhar Abraão. Creio que ele tinha afinidades com ele, com seu tio. Não era um mero apego emocional ou interesse de andar na sombra de Abraão. Mas ele via realmente no exemplo de Abraão um homem de fé e ele queria seguir junto com ele. Mas o que Abraão fez aqui, irmãos,
foi uma coisa que Jesus diz que é o certo a ser feito e que nós todos deveríamos fazer. Na verdade, Jesus estava fazendo uma referência a si mesmo. Lá em João 15, 13, quando ele fala do seu amor por nós, mas também ele está ensinando aqui como nós devemos agir, a exemplo dele. A vida cristã requer isso também. Jesus diz aqui no versículo 13, João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa é uma constatação. Jesus, ele mesmo deu a sua vida pelos seus amigos. Aliás, melhor dizendo, Jesus deu a vida por aqueles que antes eram seus inimigos. Mas ele deu a sua vida para fazer deles seus amigos. Ele deu a vida por nós. Vamos lembrar que antes nós fomos inimigos de Cristo. Abraão fez aquilo que Jesus ensina, que a palavra de Deus ensina, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ele amou Ló a ponto de dizer, eu vou arriscar a minha vida para buscar e resgatar Ló. E ele foi. E foi bem sucedido nisso. Mas ele foi não porque ele tinha um grande exército. Vamos lembrar, ele lutou contra exércitos daqueles reis. Nós não sabemos como isso aconteceu, como ele conseguiu fazer isso. Mas certamente não foi porque ele tinha um poder bélico maior do que eles. Mas ele foi na confiança de Deus. Porque era aquilo que ele precisava fazer. Amar o seu irmão Ló. E nós, irmãos, na nossa jornada de fé, como crentes, nós devemos aprender a amar nossos irmãos a ponto de dar nossa vida por eles. Amém? Retornando dessa guerra, dessa luta, o rei de Sodoma, um dos derrotados aqui, ofereceu para Abraão as honras do despojo. Era típico naquelas guerras que quem ia à guerra e vencia ficava com o despojo. Ele tomava aquilo que era do vencido para si, ele se enriquecia à base do derrotado, não é? Tomando pessoas, bens, o que ele quisesse, gado. Mas Abraão trouxe de volta tudo aquilo que tinha sido tomado deles. E ele desprezou essa honraria, essa recompensa. As honras do mundo que foram oferecidas pelo rei de Sodoma para ele, ele não quis. Não, eu não quero nada para mim. A única coisa que Abraão fez, nós vemos, foi que ele tomou do dízimo do despojo e ofertou ao Senhor. Como? Na figura daquele homem tido assim como misterioso, né? Que era o rei de Salém, que não era um simples rei, mas ele era também um homem temente a Deus e é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. O Melquisedeque. Alguns chegam a acreditar até que era Jesus pré-encarnado. Ele é representativo, porque lá em Hebreus fala que o sacerdócio de Jesus, né, é similar ao de Melquisedeque. Ou seja,
ele não tem pai nem mãe. Não quer dizer que o Melquisedeque nasceu de chocadeira, não, gente. Quer dizer que o sacerdócio dele não vinha da linha da família, né? Me escapou a palavra aqui, não é genético, não. Uma coisa que vem de família, uma herança, não era nada disso. Porque isso existia no sacerdócio levítico, né? Aquela linhagem de Arão, era descendência dele, eram sacerdotes. E assim eles se sucediam. O Melquisedeque não, ele foi feito sacerdote de Deus diretamente por Deus, aleatoriamente. E Jesus não era da linhagem de Arão. É isso que está falando o texto lá, só fazendo essa observação. Mas o que interessa para nós aqui é o seguinte, é que nós vemos Abraão voltou vitorioso daquela batalha. Ele teve a oportunidade de receber honra do mundo, representado ali por Sodoma. Olha, não podia ter um rei para representar melhor o mundo do que Sodoma, né? O rei de Sodoma. Ele não quis. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser tentados na nossa jornada cristã a receber as honras do mundo, as recompensas do mundo, as ofertas do mundo. Toma cuidado com isso. Os reis de Sodoma estão te cercando para te seduzir e você vai ficar comprometido com eles. Em lugar disso, nós devemos fazer o que Abraão fez. Honra a Deus. Honra a Deus com tudo que você tem. É um ato de fé, irmãos. O crente deve agir como o crente Abraão. Renega as honras do mundo. Honra a Deus. Aqui nós vemos a fé de Abraão subir. Aquele que agora há pouco, algum tempo atrás, agora há pouco eu digo, nós lemos, ele mentiu para vergonha dele mesmo, lá para o faraó. Agora nós vemos ele agindo com sabedoria, agindo por fé, confiado que Deus estava conduzindo a vida dele, honrando a Deus, desprezando as honras desse mundo. Logo depois, no capítulo 15, ainda nós vemos que Deus animou Abraão, fazendo a promessa de um filho. Aqui ele efetivou essa promessa. Mas o Abraão teve de aprender ainda a esperar no Senhor. Irmãos, a nossa jornada de fé aqui, ela deve nos levar a aprender a esperar no Senhor. A vida de Abraão era uma vida próspera, abundante, mas ele não tinha tudo o que queria. Ele tinha gado, tinha servos, empregados, era respeitado pelos povos onde ele habitava ali ao redor, né? Mas faltava uma coisa para Abraão: um herdeiro. Mas Deus tinha dito para ele: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, pai de uma grande nação. E ele tinha 75 anos naquela época. Agora, Abraão já ia avançando para o 100. Abraão já estava aqui com seus 90. E ele teme que isso não acontecesse. Até o crente, às vezes, ele é tentado a duvidar das promessas de Deus. Toma cuidado com isso. Porque quando isso aconteceu com Abraão, nosso pai da fé, quando aconteceu isso com ele, quando ele duvidou disso, ele fez uma grande bobagem.
foi quando ele aceitou uma ideia da própria esposa. Sara teve uma ideia daquelas. Abraão, estamos muito velhos, acho que aquele negócio talvez não vai acontecer. E Abraão responde para ela, eu já estou começando a achar que não vai mesmo. E Sara fala para ele, olha, eu tive uma ótima ideia. Estou aqui parodiando o que foi dito. Mas Sara fala, tem a minha serva, Agar. Vamos ter um filho através dela. Acho que é o jeito, né? Topou, comprou a ideia. Irmãos, Deus propôs para nós um caminho. Nós precisamos tomar cuidado na vida cristã, porque muitas vezes a gente faz isso, todo crente faz isso. Ele é tentado a querer construir o seu próprio caminho. Não crie atalhos. Não queira criar atalhos. Deus tem um plano traçado, Ele tem uma promessa, Ele tem uma vontade para cada um de nós. Amém? E isso não permite atalhos. Os atalhos só vão atrapalhar. Ainda que o caminho de Deus seja cheio de curvas, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Lembra sempre disso. Esperei com confiança no Senhor. Que a gente possa dizer isso. Mas quando a gente fala, não, eu acho que eu vou por aqui. Eu vou chegar no mesmo lugar. Talvez você não chegue no lugar, não. Ou você vai passar por muitos apertos, viu? Quando ele aceitou a solução dada por Sara, ele trouxe para si grandes problemas com Ismael, com a própria Agar. Ismael, o filho gerado dessa relação de Abraão com ele. Um conflito no lar, muitos problemas, muita tristeza para o próprio Abraão. Nós pulamos para o capítulo 18. E nós vemos aqui um episódio novamente que vai relacionar Ló a Abraão. Mas outra situação em que é posta à prova a sua condição. É interessante nós vermos aqui mais um ponto alto de Abraão, na sua compaixão pelos perdidos. Ló escolheu ir para as campinas do lado de Sodoma e Gomorra quando eles se separaram. Abraão ficou do outro lado, que não era tão abundante, tão bonito, né? Aquela campina era maravilhosa. Nós não sabemos como era a cidade quando eles se separaram, mas provavelmente já era muito ruim, e parece que o que era ruim foi ficando pior. E Deus anunciou ao seu servo Abraão, olha, eu vou destruir aquela cidade. E nós vemos Abraão intercedendo por aquele povo, por aquela cidade, incessantemente. Por fim, Deus livrou Ló e parte da sua família. Mas aquele lugar foi totalmente destruído, aquelas pessoas foram destruídas. Mas nós vemos que Abraão intentou com Deus, e até ele insiste com Deus, me perdoe se mais uma vez eu pedir, olha, se houver tantos justos, não tem, 50, 40, ele foi baixando, né? Tentando interceder.
Irmãos, também a nossa fé deve ser uma fé movida por compaixão. Se existe alguém que pode interceder pelos pecadores, somos nós. Nós temos o direito a interceder por eles. Mas também de respeitar as decisões de Deus. E se Deus quisesse destruir a cidade inteira, inclusive com Ló? Bom, Abraão não teria do que blasfemar ou reivindicar nada a Deus. Também nós devemos aprender, debaixo da fé, a nos submeter ainda mais. Amém? A jornada de fé vai requerer que a gente se submeta à vontade de Deus, aos desígnios dele. Ainda quando as coisas não correrem da forma que a gente queria, cabe a nós orar em tempo, pedir, clamar, agir. Ali não havia mais o que fazer, né? Já estava decretado, porque quando Deus fala a Abraão, ele já estava enviando aqueles anjos para lá, preparando para tirar Ló e destruir tudo. Mas nós vamos vendo aqui, não sei se os irmãos estão podendo acompanhar, nós temos quedas, oscilações, quedas nessa jornada de fé dele. Quando se esperava a maturidade de Abraão, agora sim, Abraão amadurecido, que a gente vê capítulos 20 e 21. Lembra aquilo que ele fez lá no Egito? Negando, mentindo que Sara, sua esposa, ele repetiu. De novo, ele temeu pela sua vida. Nós lemos isso no começo do capítulo 20, agora aqui com o rei Abimeleque. E Deus já ia pesando severamente a mão ali sobre Abimeleque, mas ele foi alertado e o próprio Abraão sofreu uma censura dura por parte daquele rei. Então, irmãos, que por mais experientes e maduros que nós possamos parecer na fé, a nossa jornada aqui ainda nos reserva a questão de que estamos sujeitos a oscilar na nossa fé. Aí nós chegamos no capítulo 22. A grande prova que é relatada também lá em Hebreus, nós lemos, quando Deus pede a vida de Isaac. Aqui sim nós vamos ver capítulo 22, versículos 1 a 3. Nós vemos, aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. De novo, nós vemos Abraão subir. Aqui parece que ele pegou um elevador, Foi lá em cima. Prontidão, irmãos. Deus falou, e no dia seguinte, de madrugada,
Abraão estava de pé e preparou tudo e foi fazer. E a ordem era: toma o teu filho Isaque, a quem amas. Deus sabia muito bem o quanto Abraão amava Isaque. Aqui nós temos uma clara referência, né? Esse meu filho amado, o unigênito de Deus, dado por nós. Prova maior aqui representado nesse ato, né? Daquilo que Deus pediu a Abraão. Versículo 7, fala, pelo caminho. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Que momento doloroso. Deve ter sido difícil. Confiar. Deus proverá. Essas são palavras de fé. Deus vai providenciar. Como? Não sei. Mas a fé dele não era uma fé fanática, era uma fé consciente. O autor de Hebreus também descreve bem isso. Ele sabia que se Deus mesmo tinha prometido para ele fazer dele uma grande nação, e tinha prometido, tinha mostrado para ele que Isaque era esse filho da promessa, ele sabia que era de Isaque que sairia essa grande nação. E agora Deus pede para tirar a vida de Isaque, o que ele pode ter pensado? Bom, se Deus permitir que eu entregue Isaque, ele há de recobrar Isaque. Ele vai ressuscitar Isaque, alguma coisa ele vai fazer, mas ele foi confiado em Deus. De novo, né? Como ele saiu a princípio sem saber para onde ia, agora, eis Abraão agindo por fé. Eu sei que Deus tem a solução. Eu não sei qual é, mas eu sei que ele vai fazer. A nossa vida de fé é assim, irmãos. A nossa jornada como crentes é cheia de altos e baixos. Mas o que moveu Abraão é o que deve mover a gente também. Ele viveu aqui não na esperança das coisas terrenas, mas sim das coisas eternas. A gente volta para concluir lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Nós vamos reler, mas nós vamos adiante agora, tá? Depois de a gente meditar a respeito dessas coisas, eu espero que a gente até leia isso com outros olhos, né? Com mais clareza. Diz aqui no versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, não era sua, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O versículo 16, mas agora, desculpem, irmãos, versículo 14 a 16. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Se estivessem pensando naquela, de voltar o caminho. Mas notem como ele faz referência aqui ao que aconteceu com Abraão num sentido espiritual. Ainda que nós tivéssemos lembrança, nós não iríamos querer voltar. Vocês lembram quem quis voltar? Aquela futura descendência dele, né? Saíram lá da escravidão do Egito, depois
Não entraram na terra porque faltou fé. Eles acharam aqueles homens muito grandes, gigantes, lá no Vale de Escol, né? Não quiseram entrar, tiveram medo, não confiaram que Deus faria eles vencerem. E Deus tinha prometido: eu vou dar essa terra para vocês. Eles duvidaram. Aí eles foram obrigados a ficar peregrinando no deserto. E aí o que eles faziam? Murmuravam, resmungavam contra Moisés, contra Deus, e diziam: que saudade, lá no Egito é que era bom. Que saudade dos pepinos lá do Egito. Isso é coisa de gente inconversa, a saudade daquilo que ficou para trás. Aquele pensamento de pessoas que realmente não têm uma renúncia. Elas ainda estão presas no passado. Aqueles que verdadeiramente renunciaram, sabe, eles são como Abraão, eles não pensam em voltar. Nunca Abraão pensou: eu vou voltar para a casa dos meus pais. Eu vou voltar lá para Arã. Muito menos voltar lá para Ur. Nosso pensamento, nossos olhos, nosso coração não está mais lá atrás. Teve outra pessoa que pensou lá atrás. Sabem do que eu estou falando? É a mulher de lá. Ela olhou para trás. Grande erro dela. Porque o coração, ela saiu lá de Sodoma, mas o coração dela ficou lá, né? Ela não estava disposta a renunciar àquilo. Mas a gente segue aqui no versículo 15, diz: se na verdade se lembrassem daquela terra, daquela pátria de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas olha, o versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já preparou para os seus uma nova pátria. E é essa que nós estamos. Era essa que Abraão, o crente, aguardava. Ele sabia que ele não ia tomar posse lá da Palestina, da terra de Canaã. Aquilo ia ficar para sua descendência, para sua herança. Muitos séculos depois. Mas a terra, a verdadeira terra prometida para ele não era aquela celestial, a pátria celestial que ele aguardava. Aquela promessa eterna. É isso que moveu Abraão ao longo de toda a sua jornada. Mesmo quando sua fé oscilou. Essa foi a vida do crente Abraão. E a vida dele, eu queria chamar a atenção para isso, né? Ela é muito parecida com as nossas vidas. A nossa fé vai oscilar. Mas se nós estivermos olhando para o lugar certo, nós vamos viver como Abraão aqui. Cristo vai valer. Ele vai nos sustentar. Será que a nossa vida é isso aqui? Uma vida com renúncias, com tropeços, sim. Com oscilações, sim. Mas uma vida que demonstra nossa confiança em Deus. Abraão pode chegar ao fim da sua vida confiado ainda naquelas promessas, aquelas mesmas promessas que ele recebeu lá atrás. E assim o crente vive aqui e conclui sua vida com esse mesmo pensamento. Como é gostoso, eu gosto de ouvir testemunhos, eu tive a oportunidade de ouvir vários, daqueles crentes que chegam no fim da sua vida e eles não estão se lamentando por nada. Pelo contrário, eles estão ansiosos aguardando. Eu quero estar com Cristo.
Eu não vejo hora, minha jornada aqui já foi. Mas eles têm a certeza, aquela certeza gostosa, confiável. Eu quero estar logo nessa pátria, nessa terra que Ele me prometeu. Aí não há mais temor. Onde existe fé, o medo é posto de lado. O medo só nos ataca quando nós fracassamos na nossa fé. Que nós possamos ser chamados verdadeiramente filhos de Abraão e benditos com Abraão, benditos com ele, abençoados. Todos os povos são benditos em Abraão. Isso tem uma questão profética. Não é só pela fé que ele teve, mas é porque da descendência de Abraão saiu o Salvador, né? Nós somos benditos em Abraão, porque dele veio o nosso Salvador. Que Deus possa nos abençoar numa vida de fé mesmo, de verdadeira consagração dos nossos caminhos. Lembrando que Ele preparou um novo e vivo caminho para nós. Novo. Caminho diferente. Requer renúncia. Requer confiança em Deus. Não faça atalhos. Tá? Vamos lembrar de muita coisa que a gente vê na vida de Abraão para